Olá pessoal, bom dia. Bom dia. Espírito Santo passa de 1.400 mortes por coronavírus. Vila Velha e Serra lideram o número de casos. Quase 4 meses depois do primeiro registro do coronavírus no estado, tem muita gente demonstrando cansaço e esquecendo da prevenção. O TN1 mostra os caminhos para manter a saúde mental nesses dias estranhos. Você vai ver como é importante mudar a rotina da casa. Colocar as crianças para participar das tarefas alivia a ansiedade e cria memórias afetivas. Veja ainda, bandidos fazem arrastão em ponto de ônibus de Vila Velha e Cariacica. Foram perseguidos e presos. Procurado pela polícia, é preso quando tentava receber o auxílio emergencial do governo. Ele é suspeito de tentar matar a mulher com golpes de facão. Protesto em Vila Velha. A comunidade afirma que um morador do bairro foi acusado de um crime que não cometeu. Frentista que levou um tapa no rosto de um policial fala sobre a volta do PM ao trabalho. O militar estava afastado das funções. Nos classificados do TN, tia Nicinha, mais uma amiga que se reinventou e hoje mostra na vitrine do TN quitutes de dar água na boca. É isso aí, convite feito. Fique com a gente, já estamos no ar. Pessoal, começamos o TN1 atualizando para você os números da pandemia no Espírito Santo. O painel Covid mostra 1.432 mortos no estado. 45 vidas foram perdidas nas últimas 24 horas. São 37.225 casos confirmados. E o número que a gente respira e fala com esperança: 21.421 pessoas estão curadas da Covid no Espírito Santo. Agora fiquem de olho na tela de ocupação de leitos de UTI aqui no estado. É a menor taxa dos últimos dias. Dos 646 leitos, 519 estão ocupados, o que representa 80,34% de ocupação. Ontem estávamos com 81,72% de leitos ocupados. Pois é, agora os números de ocupação de leitos de UTI aqui na Grande Vitória. Dos 470 leitos, 385 estão ocupados. Representa 81,91%. Houve uma redução de ontem para hoje também. Ontem estávamos com 84,87%, ou seja, tivemos uma redução significativa. E já já a gente volta a falar sobre a pandemia do coronavírus aqui no Espírito Santo, porque agora o assunto é um arrastão que terminou em perseguição em Vila Velha. Pois é, Luciano, 3 bandidos assaltaram várias vítimas em bairros de Cariacica e Vila Velha. A PM conseguiu localizar o carro dos criminosos, deu início à perseguição e conseguiu prender o trio. Na segunda delegacia regional de Vila Velha, as vítimas do trio de assaltantes aguardavam a hora de prestar depoimento. Todas foram assaltadas hoje de manhã, quando estavam no ponto de ônibus. Eles vieram, pararam o carro e me pediram o telefone. Como imediatamente eu não dei o telefone, o carona foi e apontou a arma para mim. Aí eu fui e entreguei o telefone. O arrastão começou por Cariacica, bem cedinho. Todo mundo que estava no ponto de ônibus ali foi assaltado. Foram 7 bairros por onde esse trio de assaltantes passou. Mas quando chegaram em Vila Velha, acabaram assaltando algumas vítimas que conseguiram avisar a polícia e dar as características do veículo. Os policiais, então, em Riviera da Barra, conseguiram identificar este carro em frente a uma padaria. 2 dos assaltantes estavam aqui. Um dentro da padaria, já fazendo o arrastão lá. Um deles que já estava fazendo o arrastão dentro da padaria, eles deixaram para trás, que é o menor que nós apreendemos. E saímos atrás dos outros com o veículo, que logo depois sofreram o acidente e mesmo assim conseguiram fugir. Todos os objetos roubados que estavam dentro do carro foram recuperados pela polícia. Mochilas, dinheiro, 6 celulares e inclusive veículo. Ele foi roubado ontem na estrada de Xuri de um motorista de aplicativo. Porém, o celular desse auxiliar de cozinha ainda não foi encontrado. Ele é uma das vítimas e também testemunha de outros assaltos praticados pelo trio.
apareceu esse Onix branco com 3 meliantes dentro. Um desceu, os outros ficaram gritando de dentro do carro, pediram meu celular, levaram. Pararam mais à frente, assaltaram o pessoal que estava na padaria para ir trabalhar e assaltaram uma pessoa que estava no ponto de ônibus. Quando eu entrei no ônibus, eu descobri que eles tinham passado em todos os pontos do bairro assaltando. Aí, infelizmente, a gente está assim, à mercê desses bandidos. Você não pode acordar cedo para ir trabalhar, que eles estão passando para assaltar. 5 horas da manhã, os pessoal fazendo isso. Bom, a ocorrência está em andamento e, como você viu aí na reportagem, um adolescente foi apreendido e outros 2 criminosos conseguiram fugir. A polícia pede que, caso você tenha sido vítima desse trio, que procure a delegacia de Vila Velha para registrar uma ocorrência. O assalto numa distribuidora de bebidas em Itapuã, Vila Velha. Clientes e funcionários conversavam na entrada do comércio quando o bandido chega e mostra a arma. Reparem que o homem de boné que batia papo no local, na verdade, também é um assaltante. Ele fica responsável por recolher os pertences das vítimas. Outros clientes chegam e também são rendidos. A ação foi bem rápida. Os criminosos fugiram levando celulares, dinheiro e joias. A polícia fez buscas na região, mas, por enquanto, ninguém foi preso. A prisão de um ajudante de pedreiro no bairro Cobilândia, em Vila Velha, gerou revolta na comunidade. Teve protesto ontem à noite por causa disso. Pois é, familiares e amigos afirmam que o ajudante de pedreiro foi preso injustamente. Ele é acusado de assalto à mão armada e teria sido reconhecido pela vítima. Os moradores do bairro Jardim Marilândia fecharam a ponte que dá acesso a Rio Marinho e também Vale Encantado, em Vila Velha, na noite desta terça-feira. Atearam em fogo em pneus, pedaços de madeira. O fogo alto impediu a passagem de carros pelo local. Alguns ainda tiveram que dar meia volta. Eles protestavam e também com cartazes pediam justiça pela prisão de um morador. Segundo moradores e familiares, Jadir da Silva Vieira Júnior, ajudante de pedreiro de 33 anos, foi preso injustamente no último sábado. Ele teria sido reconhecido como suspeito de um assalto. O policial chegou até ele, a viatura parou até ele e mandou que ele encostasse na árvore ali, onde ele estava sentado tomando uma cerveja. Aí mandou que ele encostasse na árvore. Aí disse que ele estava sendo suspeito de ter cometido um assalto no Rio Marinho. Nós entramos em contato com a Polícia Militar, que nos informou que no sábado havia um patrulhamento, uma equipe aqui na região. Uma mulher então encontrou com a equipe e avisou que a mãe dela tinha sido assaltada horas antes no bairro Rio Marinho. Ela disse também que estava rastreando o celular que foi levado e afirmou que ele estava aqui em frente a um bar. A polícia foi até o local e acabou abordando o Jadir. Não encontrou nada de ilícito com ele, mas como a vítima, a mãe dessa mulher, reconheceu o Jadir por uma fotografia, ele foi levado para o DPJ. Segundo a mãe do ajudante de pedreiro, ele nunca teve passagem e nem tinha carro que teria sido usado no crime. O bandido estava de carro, armado, e ele nunca teve, não sabe nem dirigir, nunca teve uma arma na vida. Quantos mais pai de família vai estar lá atrás das grades, né? Preso inocentemente. Ele é trabalhador. Os moradores e familiares afirmam: novos protestos vão acontecer até a liberação do ajudante de pedreiro. Para mim, o erro é tanto da vítima como da justiça. Desde o momento da abordagem. Se você não encontrou nada, o furto, o roubo, como é que você leva uma pessoa assim? Isso é revolta. Porque assaltos aqui acontecem a todo minuto, a toda hora. Eu não vejo polícia prender ninguém. Perto das 8 da noite, uma equipe do Corpo de Bombeiros apagou o fogo e fez a limpeza da via, enquanto os moradores soltavam fogos. Bom, a Polícia Militar reafirmou em nota que o suspeito foi reconhecido pela vítima como autor do assalto. Na delegacia, ele acabou autuado em flagrante pelo crime de roubo e já está no presídio em Viana. Agora, o TN1 te faz uma pergunta. Qual é o nível da sua saúde mental nessa fase da pandemia? Amigos, tem muita gente cansada, estressada, angustiada, apavorada. Se você se encontra nesse estágio, não se sinta sozinho, viu? Muitos estão vivendo os mesmos sentimentos. Filhos em casa e você se desdobrando entre as tarefas domésticas e as aulas online das crianças. Quem trabalha fora e precisa sair todos os dias, vai e volta carregando o medo
de ser contaminado por esse vírus novo, desconhecido, que chegou para revirar o mundo, né, Luciano? Pois é, mas calma, tenha calma. Vamos respirar e nos encorajar para saber que não dá para abraçar tudo sem pedir ajuda. É tempo de ter empatia, sentimento de coletividade, solidariedade. Tamo junto. E nesse meio de semana o TN1 faz um convite. Bora cuidar da nossa cabeça para enfrentar esse momento? Na edição de hoje, o TN te mostra vários caminhos. Pois é, nós vamos começar chamando o médico psiquiatra, o Valber Dias. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Doutor, fiquei até com falta de ar. Na verdade, a gente está vivendo todos esses sentimentos, né? E é preciso, de fato, respirar fundo para a gente não surtar de vez. É isso. A gente precisa se basear naquilo que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora? Eu dou conta, né? Então, eu dou conta de estar aqui com você, me sinto protegido, tirei minha máscara só agora, meu álcool gel está logo ali, né? Então, o que está aqui no meu controle? É isso? Então, dá para eu respirar agora, né? A gente fica muito ansioso pelo que ainda pode, né? Pelo que virá. Mas o agora a gente dá conta. É um passo de cada vez, né? Tem que ser um desse dia jeito. de cada vez. Tem que ser desse jeito. Senão a gente fica muito fantasiando. Isso, inclusive, em crianças, a gente até indica também conversar com elas por isso, porque senão na cabecinha delas vai crescendo uma ideia de que alguma coisa que é muito maior, talvez, do que o que é. Então é preciso conversar o que está acontecendo, o que não está. Mas, doutor, assim, há dicas práticas de como a gente pode controlar toda essa nossa ansiedade, porque a gente sabe que tem muita gente acordando de madrugada, por exemplo, com falta de ar, com crise de ansiedade. Quer dizer, na prática, como é que a gente pode fazer isso? Não, existem algumas técnicas assim, de respiração, são muito boas. A respiração é uma coisa fácil da gente se concentrar, e quando a gente se concentra na respiração, muitas vezes a gente deixa de pensar em alguma coisa ruim. Eu falo que pensamento ruim é igual criança pirracenta. Se você dá atenção para ele, ele cresce e você não toma conta mais. Mas se ele vem e você não bate de frente, vou pensar em outra coisa, costuma funcionar muito melhor, né? E pensar na respiração é uma forma de você se desconcentrar daquele pensamento. A gente fala, inclusive, assim, de gravidez psicológica. Existe relatos, inclusive, de Covid psicológica? Eu estou te perguntando isso, até a gente está consultando aqui, porque é geral, todo mundo está na mesma situação. Como um dos sintomas do Covid é a falta de ar, né? Isso confunde muito, porque um dos sintomas também de ansiedade, somente da ansiedade quando é patológica, é sentir falta de ar. Então, isso realmente acaba gerando uma certa confusão. A diferença é que, se for uma falta de ar pelo Covid, ela não vai passar quando você se distrair em outro assunto, né? Ela vai ser algo contínuo, crescente, né? É diferente da falta de ar quando você está ansioso com alguma coisa. Então, é muito dessa forma que a gente diferencia, além de outras questões. Na verdade, quem está com Covid, além da falta de ar, tem febre, possivelmente? Sim, tem outros muito sintomas, frequente, né? é febre, exato. Então, tem outros sintomas associados, mas sempre vai pintar aquele medo, que é o que a gente falou, do que pode ser de pior. Então, nossa mente vai sempre pensar no que pode ser o desfecho pior. E esquece do que está acontecendo ali agora. Aqui agora eu estou conseguindo realmente dar conta do que eu estou, a respiração está difícil, mas eu estou bem, eu estou vendo que a minha respiração está dando conta das coisas que eu tenho que fazer, né? Eu acho que também é não se cobrar tanto, né? Porque todo mundo está vivendo esse drama, Nossa. Então, quer dizer, volta e meia, eu que já estou aqui há tantos anos, volta e meia eu me vejo com falta de ar, com a mão suando, com uma crise, sabe? Assim, de uma situação estranha. Então acho que até comum. assim, a ideia que vocês colocaram de no final de semana, por exemplo, se cuidar de si, né? A gente aceitar que a gente está passando por um momento difícil é importante, né? Então, aceitar que está cansativo, que a gente anda mais ansioso, anda mais preocupado, que todo mundo está um pouco assim, melhora também. Só de você aceitar entender que realmente está momento, complicado, né? Isso. E aí aceitar que, de repente, o feito agora é melhor que o perfeito. Então, vamos fazer. Né? É verdade, tá certo. Colocar as crianças para vivenciar a rotina da casa pode ser uma boa alternativa para amenizar o tédio e a ansiedade da garotada. A Elis, por exemplo, tem feito da quarentena um tempo para se reinventar. É verdade, na pandemia conseguiu empreender, dividir tarefas e criar memórias afetivas para os filhos. A vida ficou mais leve e a família mais unida. Veja na reportagem. De manhã na casa da Elis é assim. Enquanto o Matheus, de 12 anos, assiste a aula online, o Davi, de 8, ajuda a mamãe a preparar os kits para fazer cookies. Ele sempre ajuda, assim, eu tô no aperto, Davi, ajuda a mamãe aqui, faz isso, cola a etiqueta,
pega isso pra mamãe. Então ele sempre, mas para não pesar. Tanto que pra gente ajudar ela mesmo, a gente tá fazendo um favor pra ela e pra Deus, né? A Elisa é empresária do ramo de comércio exterior, mas nessa crise ela começou a mexer com doces. Com 2 crianças dentro de casa, fazendo bolos e doces para fora, ela precisou incluir os filhos nessa rotina. Foi daí que surgiu a ideia do Kit Mini Chef. Aqui vão ingredientes e até avental para os pais brincarem de cozinhar com os filhos. Eles ficam sempre na cozinha comigo. E eu falei, gente, por que não? Eu acho que cria memórias afetivas, acho que é um momento muito oportuno para crianças e famílias, já que estão dentro de casa. E eu, sendo mãe, eu quis proporcionar uma coisa para a mãe também não ter muito trabalho. E vendo as crianças, para eles também aproveitarem o máximo, porque a cozinha é muito mágica. E o cookies, por exemplo, ele tem essa parte do crescer, que é o bicarbonato ali. Então, para eles é muito encantador isso. Então, eu achei muito interessante essa ideia. Os irmãos gostaram tanto da ideia que chegaram a fazer um campeonato de receita. Minha mãe fez um campeonato, cada um faz uma receita, mas é praticamente a mesma receita porque é cookies, né? Mas é de outras pessoas. Aí, no final das contas, ninguém ganhou porque o amor da cozinha é melhor que o campeonato, né? A ideia da Elis deu tão certo que choveram pedidos de kits para fazer os cookies com as crianças em casa. E praticamente todo dia ela tem entregas. Já é a segunda vez que a Maritza encomenda o Kit Mini Chef para se divertir com os filhos. Na primeira foi uma diversão só e as crianças pediram mais. Cozinhar é uma distração com eles, então é um momento de brincadeira, que a gente fica junto em família, rimos, cozinhamos. Eles aprendem também, porque eles estão tendo aula online, né? Então a professora mostra receita para ver quantidade, então é um jeito da gente ensinar brincando. E foi maravilhoso, porque eu era doida para achar os aventaizinhos e eu não achava, e eles queriam colocar avental de chefe, então quando ela mandou foi uma festa. Com tanto tempo sem aulas e as crianças praticamente presas dentro de casa, atividades como essas, de cozinhar junto, trazem muitos benefícios aos pequenos. Receita de cookies do chefinho Popó, da Cecinha Pastel. Eu gosto de cozinhar com a mamãe. É muito legal. Muito! Olha, que iniciativa sensacional, né, Ingrid? Doutor também, né? Bom, é incrível, né? Assim, e é o que eu estava comentando aqui nos bastidores, que como isso pode ser usado depois, né? Então a gente também pode aprender algumas coisas nesse momento e continuar usando. A criança gosta de participar da dinâmica da casa. E às vezes a gente acha que precisa de alguma coisa específica para ela, não, mas dentro do que a casa está fazendo, ela ajudar do jeitinho dela é muito importante, ela se sente muito feliz. Como é que a senhora acredita? Pois é, como é que a senhora acredita que essas nossas crianças envolvidas em todo esse processo, elas vão sair dessa pandemia? Os adolescentes também, talvez amadurecidos, porque aprenderam de certa forma a lidar com frustrações. Não pode isso, não pode aquilo, não pode brincar, não pode sair, não pode ir para uma festa. Como é importante, né, a gente ensinar os filhos da gente a lidar com frustração, porque na vida a gente tem muito mais não que sim, a verdade é essa, né? E se ele lida com uma certa naturalidade com a frustração, ele vai ter mais facilidade ao longo da vida dele de, não deu certo, então vou sacudir a poeira e vou partir para outra coisa e vou tentar fazer e vou conseguir, né? Então é muito importante se apresentar. Então talvez nesse momento a gente tenha aí uma oportunidade nesse aspecto dessa geração sair melhor disso aí, né? É bem verdade que podem haver outros prejuízos, isso depende muito de como é que a família está levando isso com a criança, né? Se a família, por exemplo, não quer falar sobre o que está acontecendo para a criança, não deixa ela lá, não vai saber de nada. Ela pode fantasiar algo muito pior na cabeça dela e isso sim ser ruim, né? Pois é. E também a gente tem que ter, digamos assim, até a humildade, muitas vezes, de saber que sozinho, muitas vezes, a gente não consegue e precisa buscar ajuda. Sim. Precisa buscar ajuda. A repórter Bruna Maria traz informações sobre um serviço psicológico oferecido em Vila Velha. O atendimento pode começar por telefone. Não é isso mesmo, Bruna? Muito boa tarde para você.
Boa tarde, Ingrid, Luciano, boa tarde para todo mundo. É isso mesmo, uma ligação, um telefonema que pode representar uma ajuda extremamente importante para as pessoas que estão com dificuldade de lidar com esses sentimentos que vocês estavam falando aí no estúdio, principalmente nesse período de pandemia, né? São muitas perdas, é muita ansiedade, é muito medo, é muita insegurança. E por isso, gente, a Prefeitura de Vila Velha está reforçando um serviço muito bacana, que é a rede de atenção psicossocial. O atendimento é feito por telefone e do outro lado da linha vai estar uma equipe profissional, com assistentes sociais, psicólogos, para fazer esse atendimento a quem está precisando dar atenção, dar suporte emocional a essas pessoas. Eu estou aqui com a Rita Galvão, que é coordenadora da rede de atendimento psicossocial aqui da Prefeitura de Vila Velha. Rita, bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, boa tarde a todos. Rita, quem pode procurar essa ajuda? Todos os munícipes de Vila Velha que tiverem necessidade de apoio numa situação de angústia, de sofrimento, nós estamos à disposição para esse atendimento. Nós temos 3 linhas básicas de funcionamento, que é o atendimento ao servidor, encaminhado pelo Núcleo de Apoio ao Servidor, que a gente tem na Secretaria de Saúde. Temos pessoas que estão positivadas por Covid, também sendo encaminhadas pela Vigilância Epidemiológica. É importante frisar que é um serviço por demanda espontânea, as pessoas entram em contato conosco, e por demanda espontânea também os munícipes, de uma forma geral, no município de Vila Velha. Perfeito. Tem um dado interessante, gente, que a Rita estava me contando, que 60% das pessoas que já procuraram esse serviço são servidores aqui do município de Vila Velha, profissionais da área da saúde que estão atuando aí na linha de frente da pandemia. 40% são munícipes, a população geral. E 96% das pessoas que já buscaram essa ajuda emocional por telefone são mulheres. Rita, dados interessantes. Quais as principais queixas dessas pessoas que vocês vêm percebendo? E no público geral, a gente percebe, além da questão da insônia, da ansiedade, da alteração do humor, a gente percebe questões relacionadas a situações de violência doméstica, orientações com relação à questão de perda de emprego, a angústia nesse momento de munícipes que estão passando por essa situação. Isso gera um sentimento, gera um sofrimento psíquico grande. Então, eles entram em contato com o SAP e a gente faz esse apoio e as orientações adequadas. Com relação aos servidores, a gente percebe muito também a questão do sofrimento com medo de levar a questão do contágio aos seus familiares. Nós percebemos também que, infelizmente, algumas pessoas da nossa sociedade não têm compreensão da situação da pandemia e acham que os servidores vão levar também esse vírus, né? Então, a gente tem situações de hostilidade acontecendo com alguns profissionais de saúde. Tudo isso é motivo de sofrimento para o servidor. Então, a gente entra em contato, o núcleo de saúde do servidor entra em contato com eles e disponibiliza o serviço. É importante ressaltar que, ainda bem, graças a Deus, a gente ainda não teve nenhuma situação de óbito de servidor no município de Vila Velha, né, e a gente está buscando apoiá-los o máximo possível nesse momento, assim como os munícipes de Vila Velha de uma forma geral. Perfeito, Rita. Então, vamos dar esse alerta para quem está assistindo a gente. Quem quiser procurar essa ajuda, gente, buscar esse serviço por telefone, o número já está aparecendo aí na sua tela e eu vou falar para vocês. Ligue para o 3389-5268 ou para o número 3349-3194. Esse é o SAP, é o Serviço de Apoio Psicossocial, uma ajuda extremamente importante para muita gente. Não está fácil lidar com tantos sentimentos nesse período de pandemia, né? Importante ressaltar que é um atendimento sigiloso. Os profissionais fazem o encaminhamento para a rede de serviços, fazem esse acolhimento inicial e depois fazem o encaminhamento. Se houver necessidade do atendimento presencial, a gente vai tentar fazer esse encaminhamento também com um profissional na rede e que os dados de sigilo estão garantidos para as pessoas que procurarem. Porque, algumas vezes, Bruna, a pessoa não entra em contato por receio, né? Eu vou me sentir exposta, principalmente nas situações de Covid. Nós temos 5% dessa população que está sendo atendida aqui
que estão nos procurando com situação de Covid. Então, para ficar tranquilo, a gente está aqui para receber vocês nesse momento e nos auxiliar mutuamente como comunidade. Tá certo, o recado está dado, Rita. Obrigada pela participação. E é isso, gente, tem que cuidar do corpo e, claro, da saúde mental também. Ingrid, Luciano. Tá certo, Bruna. Muito obrigada pela sua participação. O Dr. Valber acompanhou aí a entrevista, um serviço super importante. Triste a gente escutar também o que estão passando aí os profissionais de saúde, né? Lidam com a dor ali no hospital, acompanhando os pacientes contaminados, muitos que perdem a vida, têm o medo de chegar em casa contaminar as pessoas ali dentro de casa, e ainda jornada dupla, tripla, às vezes, de cuidar da casa e sofrer ainda esse tipo de coisa. E o estigma com o fato de poder ter Covid ou ter positivado também acompanha os pacientes que tiveram positivo. Muitas vezes isso faz com que eles não contem que estão com Covid. Isso é uma coisa que acaba causando sofrimento também para a pessoa. Então, tanto esse estigma, né, da doença, vamos dizer assim, acontece com o profissional de saúde quanto com aqueles que positivaram, o que acaba atrapalhando até um certo ponto, né? Assim, o preconceito das pessoas. O importante é que a pessoa positivou fique em casa, se cuide, passar daquele período, tudo bem. Tá certo, doutor Valber, a gente tem muito que conversar, nós vamos falar das relações estressantes, muitos casamentos sendo desfeitos aí nesse período de pandemia, como é que a gente pode buscar esse equilíbrio também. Até daqui a pouquinho. Olha, a Caixa liberou hoje a terceira parcela do auxílio emergencial. Inicialmente será pago para quase 2 milhões de beneficiários que tenham o NIS terminado em 6. O valor de R$ 600 pode ser sacado com o cartão do programa Bolsa Família, cartão Cidadão ou crédito em conta da Caixa. Para os demais aprovados no auxílio emergencial, as datas do pagamento da terceira parcela ainda não foram definidas. E por falar no benefício, um homem acabou preso quando atualizou o endereço para solicitar o auxílio emergencial do governo federal. Contra Rafael José dos Santos, de 25 anos, existia um mandado de prisão em aberto desde 2018. Ele é acusado de agredir a ex-mulher ao tentar matá-la com golpes de facão. O crime aconteceu no bairro Jucu, em Viana. Desde então, ele é considerado foragido. Ontem, assim que Rafael atualizou o endereço para receber o benefício de R$ 600, acabou preso. Ele está agora no presídio em Viana. E um menor rendeu um empresário em Vila Velha e roubou o carro da vítima. Na fuga, bateu o veículo no portão de uma casa. A repórter Vanessa Calmon conta pra gente o que aconteceu depois. Muito boa tarde para você, Vanessinha. Muito boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Olha só, depois que esse menor de 16 anos bateu com o carro, ele foi preso pela Polícia Militar. Isso porque os militares já vinham atrás do carro roubado em perseguição. Inclusive, a gente tem imagens desse momento, dessa ação da Polícia Militar, quando eles chegam até o carro batido, pegam esse menor de 16 anos e conduzem, então, até a viatura. Posteriormente, os policiais militares trouxeram esse menor aqui para o DPJ de Vila Velha. Quem também esteve aqui no DPJ de Vila Velha, passando por todo esse transtorno, foi a vítima, um empresário. Na hora do assalto, esse empresário estava em Jardim Marilândia, Vila Velha, quando ele foi abordado por esse menor de 16 anos que pediu a chave do carro. Imediatamente, o empresário entregou a chave do veículo para o menor, ele entrou no veículo e saiu com o carro. Mas cerca de umas 4 quadras depois, de acordo com a vítima, ele bateu com o veículo e foi nesse momento, então, que a Polícia Militar conseguiu prendê-lo. Agora, já no final da manhã, eu consegui conversar com a vítima, ele contou para a gente tudo o que aconteceu. Vamos ouvir. Eu estava saindo da loja que eu estava comprando material para minha empresa e aí ele me abordou com a arma, né? E pediu que eu entregasse a chave. Eu até falei que o carro não era meu, eu tava chegando perto do carro, mas aí quando ele engatilhou, apontou pra mim, eu achei melhor entregar, que eu tenho um filho pequeno, né? E daí ele... Só que logo que ele saiu com... Enquanto ele tava saindo com o carro, a polícia já tava passando. Aí eu gritei pra polícia que era roubo, eles já foram atrás e foi coisa... Umas 4 quadras que ele conseguiu andar, ele conseguiu já bater o carro na primeira curva. Qual foi a sua reação na hora, assim, só de entregar tudo mesmo? Na hora eu olhei pra arma para ver se era de verdade, né? Mas aí quando eu vi que era de verdade e ele apontou para mim, eu achei melhor entregar a chave. Qual é o seu sentimento agora, diante de tudo isso aí que aconteceu? É insegurança, né? A vontade é
Agora, e prejuízo, claro, né? Que tinha seguro, mas o tempo que eu ficar sem seguro, eu vou ter que alugar um carro, eu vou ter prejuízo, claro. Pois é, né? Que situação que esse empresário passou então no final da manhã de hoje é a mesma situação que milhares de capixabas passam todos os dias. Infelizmente, o problema da insegurança. Mas felizmente, esse caso de hoje, o empresário conseguiu então recuperar o veículo e o criminoso foi preso. Eu volto com vocês, Ingrid e Luciano. Tá certo, Vanessa. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. A comunidade quer um morro cada vez mais forte, unido, quer acabar com o sentimento de abandono da história por medo ou por não se sentir valorizada. Mas para isso é preciso um olhar para as necessidades dos moradores, não é isso, Luciano? É isso mesmo. Políticas públicas que passam pela saúde, segurança e lazer. A comunidade da Piedade em Vitória quer um recomeço. O primeiro passo já foi dado. Ruas vazias. Uma comunidade silenciada pelo medo. Registros de um sentimento comum por aqui. É que muita coisa mudou no Morro da Piedade nos últimos 2 anos. O medo é mais lá de cima. Claro que a comunidade toda, né, tem medo. E cada dia que passa, a nossa comunidade fica mais vazia. Vai chegar um tempo que a nossa comunidade não vai ter um morador mais. Entendeu? Aí vai acabar o Morro da Piedade. Infelizmente, isso que vai acontecer. E a gente não quer que isso aconteça, porque nós, moradores da Piedade, gostamos de viver na nossa comunidade. Um levantamento feito pela Defensoria Pública mostra que de 2018 até agora foram pelo menos 10 ataques violentos aqui na Piedade e nas comunidades próximas. Ataques que geram consequências. Pelo menos 10 pessoas perderam a vida e mais de 40 famílias tiveram que sair das próprias casas, por medo ou porque foram expulsas. A comunidade foi marcada pela morte de Juan e Damião em 2018. Os irmãos assassinados a tiros não tinham antecedentes criminais. No último dia 11, Fabrício Almeida, 18 anos, não tinha nenhuma relação com a disputa do tráfico de drogas, mas foi morto durante um ataque. Além dele, outros 2 jovens ficaram feridos. Por aqui, os barulhos indicam que a comunidade está chegando ao limite, seja dos tiros ou do panelaço, um pedido de paz. E os moradores foram ouvidos. A Justiça determinou que o município e o Estado apresentem um plano de ação com mudanças para quem vive aqui. Pela primeira vez a gente percebe uma vontade, né, do poder público de realmente acolher as nossas reivindicações, conversar com os moradores sobre o que a gente precisa realmente para a nossa comunidade. Então, com essas reuniões que a gente teve, com as visitas do secretário de Segurança, principalmente, a gente leva como positiva, né, essa forma de agir. E esperamos sim, temos esperança sim de que as reivindicações vão ser colocadas em prática. E quem definiu o que precisa mudar foram os próprios moradores. As 15 reivindicações vão de melhorias na segurança, saúde, à infraestrutura. Hoje de manhã já tinha uma equipe da prefeitura fazendo o trabalho de limpeza. Cena rara nas ruas daqui. São questões muito básicas, né, de limpeza das vias, de manutenção das vias, de manutenção da iluminação. Então são coisas bem básicas que eu acredito que dê para fazer já, né? Ainda não tem prazo para que todas as melhorias comecem de fato. É o que explica a secretária estadual de Direitos Humanos. Desde já, então, a nossa solidariedade aos moradores e moradores do bairro. A gente, via Secretaria de Segurança Pública e via Secretaria de Direitos Humanos, estamos nesse contato direto com lideranças da comunidade, com pessoas que vivem no bairro, para que a gente possa, então, criar uma matriz de responsabilidade para a implementação de políticas públicas que vão garantir direitos no bairro. Mudanças que todos aguardam ansiosamente. Os problemas nem em todos os lugares, né? Pena que não vai carro lá em casa, senão nem sairia daqui, só quando Deus chamasse, né? Aqui tem famílias de bem, são pessoas que acordam cedo, que descem para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. E se o Estado tivesse visto isso antes, não fazer esse papel, não só na Piedade como nos outros bairros, evitaria muito a violência.
Pois é, e como, né? De volta aqui com a gente no estúdio do TN, o psiquiatra Valber Dias. Doutor, pegando o gancho dessa matéria que a gente acabou de assistir, como é que fica a cabeça da pessoa? Porque está numa pandemia, tem que ficar reclusa em casa, trancada dentro de casa, não por opção, mas porque é imposição, por isso. Aí a pessoa mora numa comunidade que tem lixo espalhado no meio da rua, buraco no meio da rua, é mosquito, é risco de doenças, e ainda tiroteio que pode acontecer no meio da rua. Como é que fica a cabeça da pessoa? Quando a gente fica assim num período que não tem o que... você não vai pensar em nada. Inevitavelmente a gente vai pensar no quê? No que preocupa a gente. Então, nesse momento que a gente está em distanciamento, em isolamento, é natural que a gente vá pensar nas preocupações do dia a dia. E aí essas preocupações com a comunidade, com as pessoas que nos cercam, isso tende a crescer. Então precisa tomar cuidado porque esse pensamento vai para a preocupação. Então isso potencializa essa preocupação. Aí que entra a importância do poder público também para tentar dar pelo menos esse frescor nessa situação. Isso, quando o poder público chega e mostra que se importa, só esse começo, né, isso você viu que na própria fala dela dá para perceber como isso já aliviou de alguma forma. Né? Então, o sentimento de suporte social, ele com certeza, isso está bem descrito, melhora a percepção do estresse, no sentido dele fazer menos mal. Então, isso é muito importante, vale para o poder público, vale para os amigos, vale no ambiente de trabalho, em casa, né? Mostrar que se importa com o outro. Pois é, na sua entrada anterior eu deixei essa pergunta no ar, deve ter muita gente curiosa aí, porque é o que a gente tem escutado também, tem visto na prática. Casamentos sendo desfeitos, relações cada vez mais estressantes, as pessoas intolerantes porque estão mais presentes em casa. Como é que a gente pode equacionar isso? Como é que a gente pode equilibrar essas relações? Então, com a pandemia, o que aconteceu? A gente vivia muito conectado, mas fazia muito pouco contato com as pessoas. Né? Aí veio a pandemia e a gente teve que ficar muito tempo mais próximo. Então a gente teve que continuar conectado, mas agora a gente teve que fazer contato. Então uma série de coisas que estavam ali incipientes, elas eclodem, né? E ficam mais evidentes. E muitas vezes se mostra assim, sustentável, não dá para ficar daquela maneira. Claro que é uma oportunidade. Eu sempre falo que quando um casal chega com dificuldade, eu sempre falo, olha, será que não é uma oportunidade de você entender por que está difícil do seu lado e do lado dela? Porque senão você vai ter que esperar um próximo relacionamento, chegar no ponto desse para você crescer, né? Ainda que seja para depois falar assim, não, realmente tudo bem, não dá mais para continuar. Mas é uma oportunidade também, né? Mas é muito esse contato que ficou intenso, então você acelerou. O tempo parou em algumas coisas e acelerou em outras. Né? Eu achei interessante as nossas conversas de bastidor, a hora que o senhor falou que muitos pacientes que estão ali continuamente, possivelmente terão alta ao passar por essa pandemia. Muitos casais terão alta também. Também, Alguns pacientes falam assim, doutor, a gente estava quase tirando o remédio. Eu falei, então, segura mais um pouquinho, deixa passar essa confusão. E aí, assim, vai ser com louvor. A gente leva na brincadeira, mas hoje mesmo o jornal A Tribuna, ele trouxe uma reportagem de quanto aumentou a procura por remédios para dormir, quer dizer, é um momento também muito difícil, né? A alteração do sono, que faz parte de uma alteração de rotina global, ela está muito frequente e tem que tomar muito cuidado com adolescente e criança em especial, para não entrarem também nessa alteração, que para eles é muito mais prejudicial que para as pessoas mais velhas, né? E o adolescente fica a noite toda jogando, vendo filme, então isso tem que ter um horário normal, como se fosse um novo normal. Mas né, já estamos há 3 meses, a gente vai esperar o quê? Mais 3, mais 6 para arrumar um novo normal? Quer dizer, entender o momento também e não encarar a medicação como Não, a medicação é o último recurso. É o último recurso. Primeiro é a higiene do sono, é criar rotina, né? E aí depois disso tudo resolvido, aí sim... Aí busca uma ajuda profissional para ver a necessidade. E nunca se trata também insônia como uma coisa pontual. É sempre consequência de alguma coisa. Então, é muito melhor se tratar a causa da insônia, né, do que a própria insônia. Perdão, pelo que eu pesquei um pouquinho da nossa conversa até agora, né? A gente estava até comentando nos bastidores aqui antes do jornal começar. A pessoa ficar em casa porque ela quer... eu estou de férias. Sim. 1 mês de férias. Não tenho dinheiro para viajar. Ficar 30 dias dentro de casa. É uma coisa. Agora, você ter que ficar em casa porque é obrigado a isso. E por um tempo que você não sabe até quando vai, o limite, o prazo desse tempo, a pessoa pode entrar em parafuso. O sentimento de que você não tem controle de uma série de coisas sempre traz uma certa angústia, um certo desagrado. Então, se alguém falasse para você assim, vocês vão ficar 6 meses, se preparem, vão ficar 6 meses em casa.
Era uma coisa. Outra coisa, a gente fica um tempo, não sabe quanto tempo, mas quanto tempo virá. Algumas pessoas esperando as coisas voltarem ao normal, já se passaram 3 meses. Então, o que eu penso é que não adianta ficar esperando voltar ao normal. A gente tem que pensar para frente, né, em uma nova forma de viver, imaginando que essas coisas não vão ficar exatamente como era. Então, existe um processo de aceitar que as coisas mudaram. Não adianta ficar se lamentando pelo que passou, né? Estamos juntos com um certo medo, uma dose extra de esperança. Qual é a mensagem final que a gente pode dar aí para os nossos amigos, para a gente conseguir chegar naquilo que a gente sonha, o equilíbrio? Eu acho que é muito projetar no final, né, de como que isso pode sair, de como que, como é que eu posso solucionar, como é que eu posso viver dessa nova forma, né? Em que eu posso basear tanto a minha vida emocional, afetiva, na família, no trabalho, né? Às vezes a oportunidade da pessoa repensar as formas dela viver, tanto no trabalho quanto em casa. Então, entender esse momento como um momento de oportunidade para repensar o que aconteceu, mas nunca apegado com o que foi, porque a gente não sabe se vai ser daquele jeito alguma vez, né? Vai ser uma forma híbrida, na minha opinião, né? O qual percentual vai ser do que era com o novo, eu não sei dizer, né? Eu acho que ninguém sabe, mas certamente muita coisa a gente vai levar para o futuro. Então, se projetar num futuro bom, é o caminho. É o caminho. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada. Obrigado, viu? Um momento importante para a gente, tá? Obrigada. Bom, agora tem classificados TN, vamos ver? Olá, pessoal. Eu sou a Eunice, tenho transporte escolar, sou mais conhecida como Tia Nicinha. Como todos sabem, o transporte escolar está parado e eu e minha filha, Tia Poli, estamos nos reinventando. Estamos fazendo quitutes maravilhosos. Temos tido um feedback maravilhoso, temos empada, temos empadão, frango de camarão, temos pastel assado, nós trabalhamos também com quibe assado, escondidinho de carne seca, lasanha. Finais de semana nós temos feijão de tropeiro, salpicão, arroz de carreteiro, salada de bacalhau, muita coisa gostosa, pessoal. Nós temos também um bolo de pote. Eu gostaria de pedir a vocês que nos sigam no Instagram, Quitutes da Tia Nicinha. Nós gostamos e amamos o que fazemos. Estamos com muita saudade de nossas crianças. Nós não estamos vendo a hora de voltar, né, com o nosso trabalho. Um beijo no coração de todos. Crianças, eu amo vocês. Tia Nicinha, do transporte escolar. Agora, quitutes da Tia Nicinha. Beijo no coração de todos. Tá aí, ó, Tia Nicinha, ó, coração batendo, certamente os alunos amam a Tia Nicinha, né? Ela super carinhosa, a gente percebeu aí, agora se reinventando, fazendo coisas gostosas na cozinha e põe coisa gostosa nisso, vocês viram, né? Tem empadão, salgadinho, bolo de pote, feijão tropeiro, arroz carreteiro que eu amo. Então, gente, por favor, vamos ajudar a Tia Nicinha, que daqui a pouquinho ela tá voltando pro transporte escolar também, se Deus quiser, né, Luciano? E cuida da saúde, né? Que a gente viu ali, ó, no fundo da imagem, ali um vidrinho de álcool em gel, né? Com toda a higiene possível. Pois é, tão fofa a Tia Nicinha, né? O número dela é 99734-6197, 99734-6197, quitutes da Tia Nicinha. Em instantes, motociclista fica nervoso durante a abordagem e polícia encontra com ele armas e drogas. Seria o gerente do tráfico no Morro do Quiabo. O TN1 fala dos descontos nas mensalidades escolares. Já tem escolas e faculdades comunicando sobre a redução, conforme o que manda a lei. Frentista que levou um tapa no rosto de um policial fala sobre a volta do PM ao trabalho. O militar estava afastado das funções. Tem também as ofertas de emprego. A gente volta rapidinho. Morro do Quiabo, Cariacica. A polícia diz que a região tem intenso tráfico de drogas. E durante um patrulhamento de rotina, um motociclista que passava no bairro ficou nervoso. E também não era para menos. Ele é suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas na região. Uma pistola 380, carregador, munição, maconha, cocaína e material para embalo.
Tudo isso foi encontrado com um jovem de 21 anos durante um patrulhamento de rotina da equipe da Força Tática no Morro do Quiabo, em Cariacica. Tentou se evadir, só que ele estava com um volume na cintura e com uma sacola em mãos. Ele jogou essa sacola, dispensou. A gente conseguiu lograr êxito em pegar o rapaz e foi quando fizemos a busca pessoal nele, identificamos uma pistola calibre 380 na sua cintura e na sacola que ele jogou havia vários entorpecentes. Suspeito que foi conduzido tem 21 anos e já é um velho conhecido da equipe da Força Tática do 7º Batalhão em Cariacica. Segundo os policiais, ele pode ser o gerente, um braço armado do tráfico na região do Morro do Quiabo, em Cariacica. O conduzido, de acordo com a polícia, já tem passagem pela justiça e é suspeito de homicídios que aconteceram na região. O Morro do Quiabo, em Porto Novo, conta com patrulhamento constante devido à atividade do tráfico de drogas e às disputas entre gangues rivais. O tráfico ali é 24 horas. 24 horas. É toda aquela região, é complicado. Uma região onde as facções criminosas ali são presentes e a gente tenta coibir essas facções de conseguir usar até a própria população contra a gente. Então, a gente vive atuando naquela região para tentar dar uma maior segurança para aquela população que é bem sofrida. Uma adolescente de 13 anos teve um surto e quebrou vários produtos de uma farmácia em Itapuã, Vila Velha. O vídeo mostra a adolescente sendo contida por policiais. Na tentativa de fugir, ela chegou a morder um militar. A PM foi chamada depois que a menina, bem alterada, invadiu a farmácia, abriu pacotes de bala e doces e quebrou vários produtos. Uma ambulância do SAMU também foi ao local e levou a garota para o Hospital Infantil de Vila Velha. Populares disseram que a menina é órfã e mora com a avó e faz tratamento psicológico. O Conselho Tutelar vai apurar o caso. Termina hoje a 4ª e última fase do inquérito sorológico. Nessa etapa, 6.000 pessoas devem ser testadas em 19 cidades capixabas. A nossa equipe acompanhou os trabalhos em Viana. O município participou da primeira fase de testagem e agora a 4ª fase. Um aumento considerável de casos foi notado pela Secretaria de Saúde. Sueli recebeu a equipe de testagem logo pela manhã. Ela mora em Viana Sede. A casa dela foi sorteada para participar do inquérito sorológico. E como ela estava sozinha, foi ela mesma quem realizou o teste. Não, gostei sim, né? Porque o surto que está tendo, então é melhor se prevenir, né? A gente tenta prevenir do máximo jeito que pode, mas se tiver que acontecer, vai acontecer, né? Então melhor a gente saber. Será boa sorteação, foi aqui, né? Então... Depois foi a vez da casa do Reinaldo. Ele estava com os filhos Miguel e Emanuel. Foi feito um sorteio entre os moradores e o Miguel, de 10 anos, foi o escolhido. O pequeno nem sentiu a picadinha e o pai achou importante a testagem no filho. Muito importante porque pelo menos tira alguma coisa da cabeça, que como fizeram no meu filho, mas a importância, além de ser por mim, a proteção para eles também. Viana tem quase 700 casos confirmados da doença e pelo menos 38 pessoas que moram aqui já perderam a vida para a Covid-19. O município participa da 4ª etapa do inquérito e até agora, nessa etapa, quase 50 pessoas testaram positivo. Das 4 etapas do inquérito sorológico realizado no estado, o município participou de 2 e notou um aumento considerável de casos. A principal diferença que a gente consegue notar entre a 2ª etapa realizada aqui e a 4ª até este momento é que o índice de prevalência da infecção, ele quase que triplicou no município. Então, essas informações são importantes para que a gente possa melhor se organizar, seja na equipe, a organização da gestão interequipe, seja no planejamento das ações de modo geral. Hoje é o último dia de testagens da 4ª etapa do inquérito sorológico que é realizado aqui no estado. Com o resultado, vai ser possível verificar a parcela da população capixaba que já teve contato com o vírus e, assim, ver como está o crescimento da doença aqui no estado e também a velocidade da transmissão do vírus.
Até a terceira etapa, pouco mais de 7% da população capixaba se infectou, de acordo com a Secretaria de Saúde. E a velocidade de transmissão já chegou a 1,8 aqui no estado, que significa que 10 pessoas infectam 18 e assim sucessivamente. Sem vacina, o único meio de frear a contaminação é respeitando o isolamento social. Isso aí. Das 19 cidades que participaram dessa fase do inquérito sorológico, somente Cariacica encerra os trabalhos amanhã. Hoje é feriado no município e os testes não foram feitos. O caso do policial flagrado dando um tapa no rosto de um frentista em janeiro desse ano. Depois da agressão, ele se afastou por licença médica. Agora vai voltar ao trabalho. Na época da agressão, o sargento alegou que foi mal atendido. Já o frentista disse que teria pedido ao PM para descer da moto na hora do abastecimento. Dia 23 de janeiro, o casal chega ao posto de combustível que fica em Taparica, Vila Velha. O frentista, o Joelcio, atende os dois e orienta para que desçam do veículo para a segurança deles. É uma norma do posto. O piloto da moto é o sargento Clemilson Silva Freitas. Ele parece não gostar do que ouve e os dois discutem. No dia seguinte, o sargento volta ao posto, fardado. Tão logo encontra Joelcio, ele o agride e o intimida. Por conta dessa agressão, o militar foi afastado por 148 dias. Estava de licença médica até o dia 23 de junho. Durante este período, foi aberto um processo administrativo disciplinar em andamento na corregedoria da PM, que apura a conduta dele. Hoje, o sargento deve se apresentar à unidade em que trabalha e será o comandante imediato dele que vai definir a forma de trabalho do militar. A punição do PM, se tiver, só deve sair após a conclusão do processo. O retorno do sargento ao trabalho não agradou o frentista. A gente fica com o pé atrás, porque a gente não sabe o que se passa pela cabeça dele, como ele, naquele dia que eu estava trabalhando, ele já me tratou mal no primeiro dia, onde no segundo dia ele já foi me agredindo. Então, agora sabendo que ele já está trabalhando, voltou às atividades, a minha família, inclusive eu, todo mundo fica com medo, né, porque é perigoso, né? Após a agressão, ele mudou de posto de trabalho, mas a sensação de insegurança o acompanha. A gente sai preocupado, inclusive eu, minhas filhas, a minha esposa, né? A gente fica preocupado. A Polícia Militar diz que o sargento responde a um processo administrativo em andamento na corregedoria. Após vencida a licença, ele fica à disposição da corporação. Caso retorne do afastamento, vai exercer atividades administrativas até a conclusão do processo disciplinar. A investigação vai definir se ele será punido ou não. Agora vamos falar de ofertas de emprego. Uma empresa de telecomunicação oferece oportunidades e a contratação é imediata. São 50 vagas para instalador. Os interessados devem mandar o currículo para currículos@halem.com.br. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira, dia 24 de junho. Os golpes que vigaristas mais usam para enganar aposentados. Aqui na foto principal, barriga solidária para realizar sonho de ser mãe. Governo estuda pagar auxílio emergencial por mais 3 meses. Dispara a venda de fórmula que combate a insônia. Senado aprova adiar a eleição para novembro. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira. No AT2, vivemos em busca do que nos faz sonhar. Construtoras, lojas e escritórios abrem 957 vagas de empregos. Instituto otimista com vacina até o fim do ano. Escolas e faculdades particulares do estado já estão comunicando aos alunos sobre a redução da mensalidade. A nova lei, que entrou em vigor ontem, foi promulgada pela Assembleia Legislativa e obriga as instituições a dar descontos de até 30%. As regras valem até durar o plano de contingência do governo do estado, em função da pandemia do coronavírus. Quem ainda não recebeu o comunicado da faculdade ou da escola pode fazer a solicitação. Caso o pedido não seja atendido, o PROCON deve ser informado pelo e-mail. Anote aí, atendimentoprocon@procon.gov.br.
Diante da nova lei, o Sindicato das Escolas Particulares disse que vai acionar a Justiça para tentar derrubar essa medida. A seguir, inspetor ferroviário vence a Covid-19 e quando deixa o hospital. Pois é, faz uma surpresa para a namorada. Os detalhes daqui a pouquinho. A previsão prometia a madrugada mais gelada do ano. Diz aí, você caprichou no cobertor? Segundo o Incaper, que cuida de pesquisas e agricultura capixaba, a quarta segue com tempo ameno e possibilidade de geada fraca nas áreas mais altas das regiões sul e serrana. Nas outras áreas do Espírito Santo, o tempo segue estável. Você vê agora imagens ao vivo da Avenida Beira-Mar em Vitória, trânsito tranquilaço na região agora. E fica a pergunta, como é que fica o tempo na capital, hein? O sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 15 graus e máxima de 30. Agora, as câmeras mostram o trânsito na Reta da Penha. Por lá, motoristas seguem sem enfrentar retenção nas pistas. Olha, bem vazio. Essa região concentra muitas lojas e hoje é dia par. Abrem as lojas de produtos de consumo pessoal. E mais uma vez a gente faz aquele apelo. Se puder, fique em casa. Se for às compras, use máscara e se proteja. Olá, sou Daniela Assunção, da Pão do Anjo. Fazemos pãezinhos delícia, tipicamente baiano, capixaba de coração. Encomende já! Tá aí, ó, vocês viram, pão tipicamente baiano, promete, hein, gente? Vamos encomendar com a Daniela? 998900140, 998900140, encomende o seu pãozinho. Pão do Anjo, né? É isso aí. Pão do Anjo. E agora está na hora do recadinho do Sebrae para te ajudar a empreender. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. A gente já divulgou aqui imagens de pacientes curados da Covid-19 tendo uma recepção calorosa na saída do hospital. Mas essa agora foi bem